Olá, meus queridinhos. Eu sou o Wellington e esse vídeo aqui, a ideia é ensinar a vocês como é que vocês fazem para poder exportar e importar uma DF. Então, para poder nivelar aqui o conhecimento de todos, eu vou começar pela parte conceitual primeiro. Então, DF. Vamos ver o que é DF. DF seria Definition Data, ou seja, definições de dados, que seria equivalente a DDL. Você sabe o que é DDL? Parabéns, você é um cara que estuda conceitos. DDL para o SQL seria equivalente a DF para o Progress. Então, quando você tem a definição de Data Language, que é o DDL, o DF seria a mesma coisa. Ele define as tabelas, os campos, os índices, os esquema áreas e tudo mais. Então, é para isso que serve o DF. Beleza? Então, toda vez que você escutar a gente falando, aplica o DF, exporta o DF, é disso que a gente está falando. É a definição da tabela para poder fazer um movimento ali de atualização do banco, ou exportar o banco, ou alterar o esquema do banco. Então, fiz uma alteração de esquema, é DF, beleza? Aí o DF, a gente também fala direto uma coisa chamada delta. O delta seria basicamente a diferença de uma DFA para uma DFB. Então vamos imaginar que nós temos aqui um banco de dados A, que é da teste, beleza? E aí você começou a desenvolver, trabalhou e fez diversas alterações. Então, ou seja, esse banco aqui tem mudanças, que o banco de dados B, produção, alterações. Por quê? Porque a gente desenvolve primeiro no banco de stag, né? A gente pode chamar de stag. Escreve assim, não lembro. Então, a gente começa a desenvolver na base de teste, a gente faz várias alterações, e daí depois a gente precisa migrar essas alterações para a produção. Então a gente precisa que os campos novos que a gente tenha criado, as tabelas, os índices, o esquema, todos eles vão para a base de produção. E através disso daí, a gente cria o delta, que é a diferença entre dois bancos. Beleza? Geralmente é o mesmo banco, mas pode ser diferente. Tá? Então, sempre vai ouvir a gente falando, tipo, tem o DF, tem o delta e tal. E daí também você vai ouvir às vezes a gente falando DF online, que é um recurso do Progress que ele permite você aplicar as alterações no quente, o banco rodando, para você não precisar ter que recompilar os programas. Então, quais são as vantagens aqui? Não precisa. Então, aqui você não vai precisar recompilar os programas vão continuar funcionando. Qual que é a dificuldade do DF Online? Ele não suporta operações de esquema de banco de dados, apenas função. Ou seja, cria um campo novo, ele vai aceitar. Cria um índice novo, ele vai aceitar. Alterei um campo, pode esquecer, não vai dar certo. Eu precisei fazer uma mudança de índice, não vai funcionar. Ou seja, tem alteração, não vai funcionar. Beleza. Já que a gente já viu aqui a parte conceitual, agora vocês estão dominando os conceitos envolvidos, a gente vai para a parte de como é que eu faço para exportar, criar um database e depois fazer. Então, iniciando a exportação. Como é que eu exporto uma data definition lá, né? Definition data. Isso, def. É. Então, como é que eu faço para fazer isso? Primeiro, você vai na base de teste, que é aqui você vai ter a base mais atual. Então, entra na base de teste primeiro, abra o editor. Então, cada cliente aí você vai conseguir abrir o editor de alguma forma. Você vai abrir o editor, se vir em Tools, Data Administrator. Então, aqui, administrador de dados, você vai clicar nele. Ele vai um tempinho, vai abrir essa telinha aqui que vocês vão se familiarizar com ele, que tem várias opções. Vocês estão vendo que aqui, ó, você consegue visualizar que ele está conectado no banco MSFND, beleza? Não é o banco que a gente tem que trabalhar.
Você tem que tomar muito cuidado e peguem o costume de sempre alterar o database aqui sempre que vocês abrirem essa tela. Por quê? Porque se você operar aqui e fizer ações aqui em cima, você vai estar fazendo nesse banco. Se você esqueceu de trocar o banco, você vai ter feito no banco errado. E aí você pode fazer uma merda irreversível. Lembrando que no banco de dados você pode fazer coisas que são quase irreversíveis. Como eu faço para trocar o banco de dados? Você clica aqui em Database, em Select Work in Database, e aí vai aparecer uma lista dos bancos que estão disponíveis. Beleza? Aí você precisa saber qual banco que você vai usar. Na maioria das vezes é um banco que se chama CST, Custom, MS2 Custom, MS2 CST, Custom alguma coisa. Depende muito do cliente. Então vamos procurar aqui. Estamos usando MS2 Custom. Mas nós temos aqui, que eu acho que não é esse MS2 Custom, não tô lembrando. Vamos ver se esse aqui não. Então, selecionar MS2 Custom, ele vai conectar o MS2 Custom. E a gente vem em administração, admin. Aí você vem em dump, ou seja, eu estou exportando data definition. Ele vai abrir uma telinha para você selecionar quais tabelas você quer fazer essa mágica. No nosso caso, como você quer fazer um delta do banco todo, você vai clicar aqui em select some, coloca asterisco, que vai fazer com que ele selecione tudo, beleza? Aí você vem em OK, porque aqui a gente está selecionando o banco. Se você quisesse selecionar só uma tabela específica, você consegue fazer por aqui também, o caminho é o mesmo, tá? Então, para fazer de uma tabela só, é o mesmo caminho até aqui para fazer um delta completo do banco de dados para poder fazer uma atualização do ambiente. Geralmente a gente pega do banco inteiro, beleza? Então tá, ele vai pedir onde você tem que salvar os arquivos. Deixa eu ver um lugar legal aqui. Estamos aqui procurando um lugarzinho legal. Eu vou botar dentro dessa pasta aqui, def representas. Ah, daí a gente dá um nome aqui, test.def. Vamos colocar a extensão, porque senão depois ele vai ficar sem, tá? Apesar dele estar aqui com def, mas ele não salva assim. Então, lembre-se de colocar aqui .def. Dá um open, na verdade seria um OK, e confirma. Ele vai ficar processando, porque vai pegar cada tabelinha do banco de dados e jogar no arquivo de texto lá, para que você tenha a definição de dados, ou DDL, para quem está acostumado com SQL. Beleza? Enquanto ele exporta aqui, eu vou pausar, porque isso pode demorar às vezes. Beleza. Então, depois de bastante tempo, ele deu uma mensagem de OK. Você dá OK e pronto, tá aqui. Beleza, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o arquivo e vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso amiguinho lá. Deixa eu abrir o diretor. Estou aqui com o arquivo aberto. Tá? O que eu recomendo vocês? Apesar dele mostrar aqui a indicação de você poder abri-lo com um bloco de notas, não faça isso, porque a formatação dele é diferente. Vou deixar aqui, ó, vou mostrar para vocês se sempre utilize o próprio editor. O Progress ele é uma coisa muito moderna, então melhor a gente cuidar, porque senão tudo que é caractere diferente aqui, ele pode quebrar e aí você vai ter um problemão. Então sempre use para poder editar o teu arquivo DF o próprio editor do Progress. Então, ó, aqui é um exemplo de como que funciona uma DDL dentro do Progress. Então aqui ele está adicionando as sequences, mas para baixo você vai ver que ele vai estar criando aqui os bancos de dados. Então eu tenho aqui ó, o table, os dados nas tabelas, os campos, para baixo ele vai ter os itens. Os sintaxe bem simples, vocês vão ver que não tem nenhum segredo, né? Agora, o que a gente vai abordar aqui? Vocês vão analisar que eu posso fazer a criação das tabelas em áreas diferentes. E o que são áreas, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer meus desenhos aqui para que fique mais fácil para vocês. Recortar aqui, beleza? Então, vamos fazer um desenho aqui. Vou pegar uma desenho da tela. Como é que funciona, né? Vamos imaginar que você tem uma representação lógica do banco de dados. Então, é o banco de dados legal. Esse aqui é o banco de dados. Acho que eu não devia ter usado esse aqui para poder fazer. O teu usuarinho aqui, felizão aqui, o cabeça torta, ele está tentando acessar o banco de dados legal. Beleza? Ele enxerga o legal. Mas por trás, você como ótimo DBA, um cara que sabe
de leituras e gravações em disco e tempos de pico, você vai querer fazer o seguinte, você vai querer dizer, puxa, essas tabelas aqui elas têm mais leituras do meu banco. Então, eu fisicamente vou jogar em um arquivo físico. Ah, beleza? Então você pode dizer que a tabela 1, 2 e 3, elas estão, nossa senhora, 1, 2 e 3, elas estão no arquivo físico A. Então o arquivo vai ser rocambole.db, acho que é. Beleza? Posso estar errado. E as outras tabelas, você sabe, putz, essas outras tabelas que a galera usa um pouco menos. Então elas podem ficar em maior grupo, mas eu vou jogar ela numa outra unidade de disco, em outro lugar, numa outra história. Você escolhe. E aqui vai ser o arquivo, sei lá, rocambole B. E esse aqui é o arquivo físico B. E aí você pode fazer N vezes aqui, entendeu? Então, logicamente, o cara só enxergaria essa interface, mas fisicamente, lá no sistema operacional, você pode ter vários arquivos. Isso é muito bom para você fazer escala de performance e tudo mais, né? É uma análise aí que tem que ser feita. E por padrão, a maior parte das pessoas, elas usam algumas histórias área, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, você vê que, por exemplo, ó, a área desse daqui, ele usou esse nome. Então, você pode ter esse nome, você pode ter, deixa eu ver, achei aqui a legenda, achei a área. Acho que esse cliente não usa essa área dados. Ele usa aquele nome aqui, ó, nós temos a área esquema área, tá vendo? Então, por que eu estou explicando isso daqui? Porque é a próxima parte aqui da nossa implementação, tá? Então lembra lá na nossa colinha, a gente tem as alterações aqui do staging da teste e a gente precisa jogar na produção, beleza? Só que para isso a gente precisa gerar um delta, que é a diferença entre os dois. Então acompanha no raciocínio aqui. Para poder fazer o delta, agora vamos fazer o delta. A primeira coisa que você vai fazer é criar um database fake, ou seja, você vai criar um database fake, vou pegar C fake, ou seja, ele não existe, que ele vai ser o quê? Cópia do A para fazer o delta, beleza? E por que eu tenho que fazer essa manobra? Porque quando você conecta o seu editor aqui, eu subi uma instância do Progress, né? Então pensa, eu abri a aplicação, cliente servidor antiga do Progress, e aí eu fiz lá, eu subi a aplicação, né? Proin.32, Proin, alguma coisa, que é o executável do Progress. Quando ele sobe, você diz para ele quais são os bancos que você vai conectar. E geralmente, quando você sobe a base de teste, ele vai conectar todos os bancos de dados da teste. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir um editor da produção. Então, preciso abrir agora um editor da produção para que ele conecte aos bancos de produção. Só que nós iremos, na produção, criar um banco fake temporário somente para a gente fazer esse delta. Entenderam o conceito? Então, qual que é a ideia, né? Vamos tentar fazer meu desenho cabuloso aqui. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vai, 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 vai. Nós temos, vamos pensar assim, né? O cabeça redonda aqui, ele foi lá e abriu o ProIn. Abriu o aplicativo cliente-servidor, beleza? O aplicativo.exe aqui, ou ponto alguma coisa, dependendo do que você tiver, quando ele sobe, ele tem que conectar nos bancos de dados. Então ele veio aqui, vamos pensar que esse aqui é o nosso conjunto de teste. Ele veio aqui, conectou o banco de dados da teste, beleza? Que por sua vez conecta lá vários bancos de dados, que por sua vez pode ser vários arquivos físicos. Ótimo. Então esse executável ele subiu com essa instância, beleza? O que a gente tem que fazer agora? A gente pegou um carinha aqui e exportou ele para um arquivo de texto, beleza? Que é o DF lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse cara e o nosso cabeça redonda vai abrir, vai abrir um easy que vai conectar a produção. Então esse cara aqui, agora ele vai conectar a produção. E aí, da mesma maneira, a produção conecta o banco A, conecta o banco B, que nem você viu lá aquela listinha de banco, ele vai conectar vários. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar o banco fake. Então a gente vai criar agora só para fazer o delta. Beleza? Então me acompanha que eu vou estar na prática aqui como é que você tem que fazer, como é que eu faço. Tá? Então só vou abrir aqui o ícone para vocês antes aqui, porque esse processo é demorado, e já volto.
Beleza, pessoal. Estou aqui agora, ambiente de produção, tá? Conectei lá. Então a gente vai repetir os mesmos procedimentos. Preciso fazer administração no banco de dados? Você vem em ferramentas, tools, Data Administrator. Então abre aqui o Data Administrator. Abriu, tá bonitinho. E agora, como é que a gente tem que fazer? Bom, vamos lá. Primeira coisa é criar nosso banco de dados fake. A gente precisa criar nosso banco de dados fake que eu estava explicando para vocês. Banco de dados fake. Vamos lá criar o banco de dados fake. Você vem em Database e aí você vem em Create. Ah, Wellington, você vai criar esse banco de dados lá no ambiente, o cliente vai ficar bravo. Não, olha que legal. Esse banco de dados, você vai criar ele temporário e local em algum diretório que você queira. Então, vamos criar uma pastinha aqui, vai ser o nosso dbfake, beleza? E aí nós vamos chamar esse banquinho que a gente vai criar de fakedb, beleza? Ponto .db. Então, a gente diz que a gente vai gravar nesse diretório, vamos dar um OK, e ele vai criar do tipo vazio, ou seja, não vai ter nada, ele vai ter só a casca do nosso banco de dados. Eu vou dar um OK. Ele vai fazer o processamento e ele vai criar o banco de dados. Nessa etapa que ele já criou os arquivos de banco de dados lá. Se a gente vir aqui no diretório, no dfake, ó, ele criou aqui os nossos arquivinhos. Beleza? O que a gente precisa fazer aqui? Preciso conectar nele nesse momento? Não precisa. Só presta atenção aqui, porque nesse momento a gente não vai conectar, mas depois a gente vai conectar. Tá bom? Então eu vou dar um cancelar aqui, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar as áreas, que é aquela explicação que eu dei para vocês. Lembra lá que eu mostrei que tem o esquema área e tudo mais, que são as subdivisões ali do nosso banquinho, né? Então você tem um banco fake, agora a gente precisa dos arquivos físicos. Por quê? Nosso banco fake tem que ficar igual aos demais que tem aqui. Porque quando a gente mandar fazer a comparação entre os dois, ele vai dar erro, porque ele é diferente. Então, se é o banco que eu vou comparar, ou seja, o destino, né? O nosso banco A é o destino, né? O nosso banco A é o destino. Se ele tem aqui, por exemplo, esquema área, ele tem o arquivo físico, índice. Para que não tenha erro, preciso fazer igual aqui. Para que depois, quando eu mando fazer a comparação, ele entenda e consiga fazer a comparação da maneira correta. Então, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Isso aqui foi uma coisa que o Joãozinho, mestre DBA, me ensinou. O que a gente faz? A gente exclui esses arquivos aqui, pode excluir sem dó, que é um banco que você criou, tá? Vamos excluir sem medo. Você vai abrir esse arquivo aqui que é uma definição. Vamos abri-lo aqui. Vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Aqui, ó, se vocês forem analisar, vocês estão vendo que ele definiu aonde que vai ficar o arquivo do banco que você criou. E aí ele diz que o esquema área, ou seja, a divisão física chamada esquema área, vai ficar no diretório tal. Aí esse daqui, a gente vai definir aonde que ele vai ficar e assim por diante. Então se a gente voltar no nosso arquivo de DF, lá nas origens, de novo, vamos abrir nosso arquivo de DF, da banco fake, e vamos ver aqui quais são os esquema áreas que a gente tem. Então, ai, ó, área, o que a gente tem que pesquisar? As áreas. Então a gente tem uma área que se chama esquema área, aqui a gente tem esquema área, beleza? O próximo, vamos ver o que a gente encontra aqui, se a gente acha alguma coisa diferente. Eu já sei já quais são, mas eu quero mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Ó, aqui é um trabalho meio chato de fazer. Então tem esquema área e a gente achou um belo agrícola ali, né? Também, né? Deve ter outros, inclusive. Vamos lá, onde acha. Tem esquema área, esquema área, esquema área, esquema área, esquema área. Alguns. Então esse aqui é o trabalho da gente ficar analisando. Um belo agrícola, só que os dedos nervosos aqui de forma rápida. Então, aqui, ó. Belo agrícola. O que você vai fazer? Pegar a área, vizinho. Você vem aqui, ó, e vai duplicar essa linha. A gente duplica aqui, e quem diz que o código dela é 6. Então, para seguir a regra aqui, o próximo seria o 7. Então, você vem aqui, coloca 7, aqui no teclado, aqui no top, lock, vamos o 7, beleza? E aí o nome dela não pode ser esquema área também. O nome dela tem que ser esse nome daqui. A gente vem aqui e cola, beleza? Agora a gente já tem as duas esquemárias. Será que tem algum outro? Putz, eu tenho que ficar fazendo aqui a pesquisa para poder descobrir todas as esquemárias, beleza?
Ver se o Joãozinho souber uma forma melhor, um dia ele me ensina. Mas geralmente você já vai saber porque vai dar erro também. Se você não colocar, ele vai falar, não, achei esquema área tal. Daí você vai olhar o arquivo, o resultado e fala, putz, faltou isso aqui, você vai ter que repetir todo o trabalho. Beleza? Então agora a gente criou aqui a definição e eu vou repetir de novo a criação do banco de dados. Quando eu mandar criar agora o banco de dados, o próprio Progress, ele vai ler aquele arquivo que a gente mexeu aqui, esse arquivinho, e ele já vai entender que ele deve criar com áreas separadas e duas áreas. Entendeu? Então, vamos lá. A gente vem aqui de novo. A gente tem que colocar exatamente no mesmo diretório. Então, muita atenção aqui, porque tem que estar no mesmo diretório. Eu esqueci de colocar o nome do banco, porque eu sou um gênio. Você ficou na dúvida, não lembro o nome do banco. O nome do banco é geralmente o mesmo nome do arquivo, tá? Então, você pode vir aqui e colocar FakeDB, DB, DB, e dá OK. E manda criar de novo. Ele vai criar novamente um banco vazio, só que dessa vez ele vai criar com duas áreas. São as duas áreas que a gente colocou nesses dois arquivos, nesse arquivo aqui. Beleza? Então, nesse momento, a gente conseguiu fazer com que o nosso banquinho tivesse exatamente as mesmas coisas. Então, esse esquema área tem aqui e o Bela tem aqui, assim como o Bela tem aqui também. Beleza? Então tá, eles estão iguais. Fizemos essa parte de deixar o banco de dados criado vazio, mas igual. Agora a gente precisa conectar ele. Então eu falo aqui, ó, Connect Database? Sim. Quero conectar lá o nosso banquinho que a gente criou. Ele até sugere aqui o caminho. Então, ok, ele vai conectar. E ele pergunta qual banco de dados que você quer trabalhar nele. Então a gente vem aqui no nosso fake. Inclusive, você está vendo que ele dá o caminho aqui, ó, physical name. Physical name. E não aqui. Estamos conectados no nosso banco fake. Nosso banco fake está vazio, porque a gente acabou de criar ele vazio. Então, o que a gente tem que fazer agora é inserir aquela definição que a gente exportou para dentro dele, beleza? Vamos lá, a gente vem aqui agora em Load, que são tarefas de carregamento, Data Definitions, ou seja, carregar a definição de dados, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar parar se tiver erro, porque senão ele vai continuar a mesma coisa, isso é ruim. E aí, é sempre bom garantir que está marcado aqui Output Errors to Screen, que é para poder mostrar em tela os erros que venham a acontecer, tá bom? Então, vamos clicar aqui em Files. Vamos lá no nosso arquivinho. Vamos pro teste. Lembra que eu falei para vocês que se você esquecesse de colocar algum cara aqui, você depois ia descobrir porque dá erro? É nesse momento. Porque o teu arquivo DF está fazendo referência, por exemplo, a esse cara aqui. Se não existe no teu banco, ele vai dar erro. Né? Lembra que a gente viu aqui, ó, nosso arquivo? Quando ele for chegar nessa linha aqui, que ele for criar o NF Moviton aqui, ó, na área Bela Agrícola, se não tiver esse cara, ele vai dar erro. Então vamos ver se a gente fez tudo certinho. Vamos dar um kick. Vamos garantir aqui de novo que o banco de dados está certo, que isso aqui é muito importante. Estamos aqui ó, na produção, gente, tá? FakeDB, tá certo. Confirmei, o arquivo está ali, confirmei que é o meu arquivo, vou dar um OK. Então, se tudo der certo, ele vai fazer a importação, ou seja, ele vai criar no ambiente de produção, dentro do nosso banco de dados fake, uma cópia exata do que era o nosso banco de dados na base de teste. Vai aguardar um pouquinho, isso aqui pode demorar um pouco. Vou pausar o vídeo enquanto isso, porque às vezes ele fica processando aqui, é normal, tá? Vai ficar assim, ó, travado, porque ele está fazendo suas atividades ali internas. Beleza, pessoal? Retornando o vídeo aqui, ó, deu load completed. Então, opa, temos aqui o carregamento. Então, nesse momento, só voltando para o nosso desenho, vamos lá. Nesse momento, a gente pegou o banco de dados que tinha lá na base teste, nosso banco de dados oficial, jogamos ele para dentro do nosso fake. Nosso fake está exatamente igual ao banco que a gente quer fazer a comparação, beleza? Só que ele está sem os dados, né? Porque a gente só precisa comparar a estrutura, beleza? Então é isso. Fizemos agora bem bolado. Agora, a gente vai fazer o delta. Lembra lá o que era o delta? Delta é a comparação entre os dois, então, a diferença entre os dois bancos. Eu preciso agora fazer a diferença entre o nosso banco de staging, o testing, com o nosso banco de produção. Beleza? Vamos lá, eu trouxe da teste nosso banco e agora eu vou fazer a comparação entre os dois. Então, a gente vem em administração aqui, admin, dump, porque é o que eu quero sair, fazer um dump de coisa. E aqui embaixo tem um cara chamado incremental df file, que é o que a gente vai precisar usar. Beleza, cliquei nele e aí a gente vai comparar um detalhe aqui. Ó. A gente está no FakeDB. Estamos agora no FakeDB.
E qual o banco que a gente quer comparar? A gente quer comparar, acho que é o MS2 Custom, se não me engano. Aqui os nomes, ó, aqui são todos os bancos, tá? Quero que ele compare com o MS2 Custom, ok? E agora eu vou dizer aonde que eu quero que o arquivo fique. Em Files, tem aqui nosso DF apresentação, eu vou criar aqui Delta, vamos colocar a data de hoje e vou invertido, coloquei padrão americano, DF, beleza? Vou dar um OK e vou mandar ele processar. Então o que ele está fazendo agora? Ele está pegando cada tabela, cada campo, cada índice, cada sequence criado no meu banco de dados fake e comparando se ele existe ou não no banco de dados da produção. Então ele está fazendo realmente a comparação para gerar como saída um arquivo DDL, os conhecedores de SQL, mas no nosso caso é um DF, que é Progress, que contenha os campos, tabelas, índices que estejam diferentes para poder ser criado. Beleza, pessoal? Vamos esperar ele processar aqui. Isso também demora, tá? É uma característica do Progress isso, né? Não quer dizer que ele travou, ele está processando por trás, né? Paciência. É isso, tá? Não vão confundir Progress com Postgre, são coisas totalmente diferentes. Vocês vão falar aí que vai estar mexendo no Postgre, são coisas distintas. Vou pausar aqui porque isso aqui pode demorar, tá? Tá, pessoal, deu OK aqui, ó, dump completed, né? Ele completou, vamos dar OK, beleza. Terminada essa atividade. Vamos abrir agora o resultado, tá? Isso é muito importante. Você sempre tem que olhar o que foi o resultado do teu delta, para ver se não saiu nada muito absurdo, porque lembra, estamos preparando algo para colocar em produção, tá? Talvez nem sejam vocês que vão fazer essa atividade, dependendo de quem estiver vendo o vídeo, o nível de maturidade. Talvez a gente vai pedir só para criar o delta, e para aplicar em produção efetivamente vai ser outra pessoa, tá? Ele não está abrindo ali porque o gênio que esqueceu de fechar, então ele tem essas características. Então, vamos ver aqui, ó, ele criou. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem agora em mãos tudo aquilo que existe na base teste, mas não existe na base de produção, entendeu? Então aqui ele está dizendo tudo que eu tenho que adicionar, ou alterar, ou remover, para que os dois ambientes fiquem equalizados, beleza? Então, ó, aqui eu faço análise, faz sentido com o meu desenvolvimento isso aqui? Putz, tem os campos que eu mexi, tem coisas a mais, entendeu? Aí é uma análise que você vai ter que fazer. E agora a gente tem um arquivo para poder fazer a aplicação. Vamos imaginar que eu queira fazer essa aplicação agora. Eu quero pegar esse arquivo e aplicar agora, coisa que eu não vou executar aqui, porque lembra, estamos falando de ambiente de produção. Agora eu tenho um arquivo DDL, um arquivo DF, um arquivo que vai dizer ao banco que ele tem que alterar. Então você vem aqui, ferramentas, Data Administrator. Aí você vai escolher o seu banco de dados. Nesse caso não é o FakeDB. O FakeDB já cumpriu sua finalidade. Inclusive, a gente pode até deletar ele depois, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, Select Working Database. Você vai escolher o banco de dados, que no nosso caso aqui, lembra que o Delta foi criado para esse cara. A gente vai escolher ele. Aí você vira em Administração, Load, porque eu quero carregar os dados, e quero carregar definição de dados. Lembra que a gente fez isso já um pouquinho atrás? Se você voltar ao vídeo, você vai ver. A gente fez isso aqui para poder fazer a criação, a leitura, né? Então, na prática, eu estou dizendo Progress, pegue este arquivo, que está escrito na sintaxe de definição de bancos, e comece a construir os bancos de dados, né, as tabelas, campos, sequences e tudo mais, baseado nesse arquivo. Então a gente viria aqui, ó, Data Definitions, vamos aqui, ó, Stop se tiver erros, add online objects, lembra que eu coloquei no online? Caso só tenha add e tal, é possível fazer. E aí você vai lá no seu arquivinho, escolhe ele, que eu vou fazer, e dá OK, beleza? Um detalhe importante, quando você vai rodar em produção, muitos usuários estão usando o sistema. Na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso, mas pode conseguir, porque para você fazer modificações do banco, como o Progress ele é mais antigo, você não consegue fazer com as pessoas mexendo. É diferente no SQL Server, que ele consegue fazer lá a redundância, ele joga para a memória, faz os, né, os rocamboles dele, e consegue fazer esse trabalho. O Progress não, você precisa que ninguém esteja usando para fazer a alteração. Um outro detalhe importante, quando você muda a estrutura de banco de dados no Progress, você tem os programas, né? Então vamos pensar, putz, eu fiz um programa Progress. Então, isso é meio padrão para toda linguagem, quase, né? Mas no caso do Progress, ele é meio que colado com o banco de dados. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho um banco de dados, né? O banco de dados ele está dentro da linha do tempo, ele está com a definição A. Então ele tem a definição A, beleza? O que é muito importante, tá?
E aí, quando você tá lá, você é o desenvolvedor cabeção, beleza? E aí você fez seu programinha. Você fez lá for each, que tem for each no Progress, beleza? E aí a gente passa ele pelo compilador do Progress. Quando você pega e passa pelo compilador, você transformou o teu for each em binário. 0, 1, 0, 1, beleza? Lá no formato do Progress, que depois eu vou rodar na JVM depois. Só que também você salvou um cara chamado CRC. Você vai ouvir bastante falar disso. CRC, o que que ele fez? Ele basicamente pegou e tirou um snapshot, um hash code do momento atual do banco de dados para ele saber, cara, essa compilação, esse ponto .r aqui, que é a extensão do Progress compilada ponto .r, ele está neste momento atrelado a essa versão do banco de dados, entendeu? Quando o coleguinha aqui, cabeça oval, ele roda o arquivo DF, ele está com o arquivo DF em mão, o Delta que a gente criou, beleza? E ele vem e manda lá o motor do Progress mudar a tabela. Você concorda que saiu da versão A e foi para a versão B? Estou na versão. O que vai acontecer com o Shire aqui? Olha o problema. Esse programa ele fica inválido na maioria das vezes. Por quê? Porque o hash dele é diferente, o CRC dele é diferente. O que todo mundo é obrigado a fazer? Ele vir aqui pegar esse código de novo, passar novamente pelo compilador, levar de novo compilador, gera um cara com CRC diferente. Entendeu? Qual que é o problema disso? Por isso que tem que ser muito alinhado essa atualização aqui. Porque quando você faz essa atualização, pensa que tem um monte de programas lá no diretório de programas. E você vai ter que compilar todos eles de novo. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado quando é feito isso, tá? Então geralmente você vai ver lá erro de CRC. É isso, basicamente é isso. Faltou compilar os programas e teve mudança no banco de dados. Beleza, pessoal? Então isso aqui é uma explicação aí de um pouco do funcionamento dessa parte Progress. Então, como eu tinha comentado com vocês, eu vou fechar aqui. Eu queria mostrar a tela atrás. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente tiver aqui no database fake, posso dar um desconnect. Não, posso vir aqui, ó. Data Administrator. Aí eu vou lá, seleciono o banco de dados. Melhor, vou dar um desconnect direto. Connect, aí eu escolho o meu database fake. A partir desse momento, a minha sessão, meu executável, não está mais conectada no banco de dados fake. E como eu havia comentado, eu posso vir aqui e destruí-lo. Não existe mais um banco de dados. Viu que legal? Então é isso, pessoal. Vamos recapitular aqui, até para as pessoas que são manjadoras aqui. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Vocês já entenderam toda a parte conceitual. Vocês podem voltar o vídeo N vezes. Tá bem fácil. Agora aqui é para o pessoal que só quer lembrar como é que funciona, porque o vídeo ficou longo. Só quero fazer a criação do DR. Quero fazer a criação do DR. Cara, primeira coisa. Você vai vir aqui, vai fazer admin dump de tabela. Beleza? Você vai fazer o dump data definition. Vai selecionar tudo no banco de dados que você quer. Dá OK, escolhe onde você quer e cria o delta, beleza? Cria a definição. Depois, você vai criar um banco de dados. Aí você cria aqui, escolhe lá um arquivinho. Vamos lá. DB2. Aqui, DB2. Se for extensão, ficou. E cria um novo banco de dados. Beleza? Não preciso conectar. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá, excluir os arquivos do DB2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar as áreas. Já expliquei o que é as áreas. Se você está pulando o vídeo, se quiser saber, volta o vídeo para poder entender o que é. Eu tenho que criar as áreas para minha comparação ficar certa. Então, vem aqui, coloca aqui. Clico, posso ter escrito errado, beleza, não salvar. Volto novamente. Crio o banco. Database, create. Files, db2, db. Crio novamente. Agora vai criar certo. Não foi possível, origem de destino, acho que eu esqueci de excluir alguma coisa, ou... esqueci, ó, olha que cagadinho, aqui é 7. Bom que você já viu, se fizer cagada é por causa disso, tá? Deu erro, é isso. Vamos lá, volta aqui. Criou, nesse momento eu vou e conecto, beleza? Então eu venho aqui, escolho DB2, mando fazer o load do DF que eu tinha acabado de exportar, exporto o DF, depois venho aqui, dump, opa, não, é isso, venho aqui, dump, create incremental, escolho o banco de dados de destino que eu quero comparar, comparo os dois,
E pronto, tá criado o Delta. Beleza, pessoal? Espero que isso tenha ajudado. Espero que tenha ajudado vocês a entender conceitualmente o que está sendo feito aqui, tá? Eu vou ver se consigo fazer mais vídeos do gênero. Espero que tenha sido útil. E é isso aí. Um abraço e até o próximo Rocambole. Não esquece de deixar o like.